precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda para poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente. A sessão da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados de quarta-feira contou com a participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, como convidada. A audiência foi marcada para discutir as queimadas no país. Ao longo da reunião, houve manifestações de insatisfação pelo fato de Marina ter atribuído ao agronegócio as queimadas que devastaram áreas verdes nos últimos meses. O deputado Marcel Van Hatten acusou a ministra de ser responsável pelo recorde de queimadas no Brasil nos últimos 25 anos. De 1º de janeiro a 2 de maio deste ano, o Ministério do Meio, ou melhor, o INPE calculou 17.551 focos de queimadas detectados. Foi o recorde. Ou seja, até maio deste ano, a senhora, como ministro do Meio Ambiente, era recordista nacional em número de focos de incêndio. Recorde histórico. Então, esses dados aqui, são ciência, mostram apenas que as queimadas que vieram depois, certamente só vão aumentar o número até o final do ano e o governo vai bater dentro do mesmo ano o seu próprio recorde. Agora, ministra Marina, o que talvez precise ficar mais claro ainda é que esse recorde superou outro recorde anterior. Este recorde de 17.551 focos de queimada entre 1º de janeiro deste ano até 2 de maio deste ano, superou o recorde anterior entre 1º de janeiro e 2 de maio de 2003, quando a senhora também era ministra. Então, o recorde anterior já era seu. A senhora está batendo agora, nesses meses, o seu recorde deste ano. E o recorde anterior ficou em segundo lugar. O terceiro lugar, deputado Evair, estava com a ministra, ex-ministra da Dilma, Isabela Teixeira. 16.310 focos de incêndio em 2016. Esse era o terceiro. E o quarto lugar, 2005, também do Lula, com mais de 15 mil focos de incêndio, também Marina Silva, ministra. Então eu fico até me perguntando, primeiro, ministra, porque a senhora criticou muito o governo Bolsonaro, muito o meio ambiente do ministério anterior, eu fico imaginando o que a senhora diria sobre si mesma se a senhora fosse ministra do governo Bolsonaro. Dados esses números, é ciência. O que a senhora diria sobre si mesma? Ou então eu me pergunto o que o Lula pensou quando convidou a senhora para assumir o Ministério do Meio Ambiente, sabendo que a senhora já era a recordista anterior no governo dele. Ele decidiu premiar a pessoa que entregou os recordes dos 3 maiores números de focos de incêndio. Desde a série histórica que aqui tenho, acho que é importante, pelo bem da ciência, dizer exatamente de onde começa. De 1999, dos 3 maiores, 2 foram seus. E os 3 foram do PT. Os 3 foram do governo do amor. O amor pela destruição do meio ambiente. Porque o que nós precisamos lembrar é que o legado do PT de 16 anos no poder, meio ambiente é algo que se pensa em longo prazo, é o que gera, inclusive, aquilo que nós estamos enfrentando no meu estado do Rio Grande do Sul, que é a catástrofe climática maior que nós já vimos e uma inoperância do governo para nos ajudar. Não dá para ficar dizendo, eu concordo com aqueles que dizem, tem que cuidar porque meio ambiente é uma coisa só de ano a ano. É verdade. Agora, o artigo 21 da Constituição Federal diz no seu inciso 18 que compete à União, é função do governo federal planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. O que foi feito durante todo aquele período? A senhora foi ministra naquele primeiro governo do Lula. Depois todo o período que se seguiu, 16 anos do PT. E nós hoje, no Rio Grande do Sul, sem o solo, inclusive, mais com os nutrientes necessários, para que os nossos produtores que aqui estão presentes possam voltar a produzir. Eu queria saber, aliás, o que o meio ambiente está fazendo para resolver esse problema do solo perdido e degradado pelos eventos climáticos. Porque os nossos produtores estão aqui e não estão vendo nada. Nada. Não estão podendo mais produzir, e isso é questão de meio ambiente. O que o meio ambiente está fazendo, a não ser talvez até atrapalhar, para que aconteça o desassoreamento e as dragagens dos rios no Rio Grande do Sul.
que não transbordam à toa, apesar do enorme volume de água que caiu no Rio Grande do Sul. Nós precisamos lembrar, sim, que foi um efeito climático. É uma chuva como não se via no Rio Grande do Sul na história. A última enchente tinha sido nos anos 40. A gente sabe tudo isso. Vamos respeitar a ciência, mas vamos respeitar os fatos também. O deputado Nicolas Ferreira destacou que a ministra é contraditória e incompetente. Da maneira como a ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do meio ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez, e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana. E não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. Porque até pouco tempo, a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tuitou, né, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas. E é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo, mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que está aqui hoje, ó, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso, enfim. É um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí. Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que Você tem dúvida? Não, você tem dúvida. Posição da senhora. É crime de corrupção. O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma. Até os parlamentares do PT, na entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura para insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo está pego agora com acusação de assédio sexual. Que, inclusive, a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já está bem clara, né? Fake news, está fazendo isso para lacrar. Ninguém está fazendo nada aqui para lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fica indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preta Não. sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda para poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que infelizmente é lamentável. Tem um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui, eu duvido apresentar de fato uma proposta que você tem feito. Porque se você tivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado por você mostrar para o Brasil mais uma vez quem você é. A deputada Júlia Zanatta acusou a ministra de ser incompetente e sugeriu que ela pedisse demissão do cargo. Ela acusou a ministra de ser capacho de ONGs internacionais. Está vendo que a senhora é boa de discurso, mas ruim de prática. O povo brasileiro lhe acha incompetente para gerir as questões em relação aos problemas das queimadas no Brasil. E talvez a senhora devesse fazer igual fez em 2008, quando pediu demissão do governo do PT. Eu fiz requerimento de informação para a sua pasta e o que a gente viu é o mesmo que foi apresentado aqui. Sobra burocracia e falta efetividade. Vocês são bons de criar reuniões, burocracias, órgãos, mas para resolver o problema está provado que fica muito complicado e que o governo Lula precisa rever. Mas eu tenho outras questões aqui que é preciso trazer à baila, que são muito graves. Que em meio à crise que nós estamos passando, foram enviados milhões para ONGs, né? E fiz um requerimento de informação, inclusive,
a respeito disso, né, para saber quais ONGs foram beneficiadas, quais os critérios o governo utilizou para escolher essas entidades. A senhora fala muito agora em ação humana e mudanças climáticas, mas a senhora era a primeira, a senhora pediu generosidade aqui, mas a senhora era a primeira a criticar o governo Bolsonaro e dizer que era culpa, sim, do governo. Então parece que com a troca de governo veio também a troca de desculpas. Mas vamos a algumas questões. O presidente do ICMBio, ministra Marina, mencionou que ONGs têm influência direta nas escolhas e ações do Ministério do Meio Ambiente, inclusive no processo de seleção para cargos-chave, como o dele. Essa interferência inclui decisões estratégicas e operacionais, em especial aquelas relacionadas ao Fundo Amazônia, que conta com investimentos estrangeiros. Com base nisso, como o governo justifica que ONGs determinem decisões cruciais do Ministério do Meio Ambiente? Até que ponto o Ministério é influenciado por agendas externas, considerando a participação direta de ONGs no ICMBio? Quem define a política ambiental do Brasil? O governo Lula ou os interesses das ONGs, ministras? Quem é o seu patrão? As ONGs e interesses estrangeiros ou o presidente Lula? Como o Ministério justifica direcionar 315 milhões para ONGs, superando o orçamento de órgãos essenciais como o IBAMA? Dado o valor destinado às ONGs, será que a política ambiental está mais comprometida com grupos privados do que com as instituições nacionais? Ministra, com encontros e alianças com a Open Society, controlada pela família Soros, a política ambiental brasileira agora responde a quem? Aos interesses nacionais ou a esses bilionários filantropos que ditam o que podemos fazer com nossas próprias florestas? Se antes o discurso, ministra, era de soberania e independência, por que agora a prioridade do Ministério do Meio Ambiente parece ser agradar a ONGs e fundações estrangeiras e não lidar com o problema das queimadas? Quem realmente, deputada Marina Silva, manda na Amazônia? O governo Lula ou os financiadores internacionais? O Brasil virou o capacho verde dos bilionários do exterior? Ministra Marina, até onde o Ministério vai submeter os interesses do país para receber os aplausos e os cheques desses magnatas verdes? Verdes, entre aspas. Em resposta ao meu requerimento de informação, número 1997 de 2024, informações desencontradas entre o MMA e o ICMBio traduzem nossa percepção diante das respostas desencontradas deste governo, tendo em vista que o Ministério afirma que não houve contingenciamento, enquanto o ICMBio afirma que houve, por exemplo. Afinal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que a senhora conhece muito bem, sofreu uma redução de mais de 15 milhões em seu orçamento do ano de 2024. Agora ficam os questionamentos, ministra, que são muito importantes para o povo brasileiro. Repito, muito discurso e pouca efetividade. O deputado Nicolas trouxe aqui críticas, inclusive, de pessoas do PT que falam isso. Que para escrever teses acadêmicas, a senhora deve ser excelente e tem muito talento. Mas para gerir algo como o Ministério do Meio Ambiente, para combater as queimadas, ministra Marina, as cenas dos animais sofrendo com as queimadas cortam o coração do povo brasileiro. A senhora não se solidariza com isso? A senhora, que diz ser uma defensora do meio ambiente, não apresentou trabalho prático para combater essas queimadas. E não é acirramento político. Nós, de fato, queremos resolver esse problema. E repito, a senhora era a primeira a fazer acirramento político quando era para apontar o dedo para o governo Bolsonaro ou para o ministro Salles. E agora vem pedir generosidade. Vamos ser generosos, sim, com todos que estão sofrendo por conta da incompetência do seu governo, do governo Lula e do seu ministério. A senhora vem também colocando culpa nas agendas das mudanças climáticas e até mesmo alimentando narrativas que responsabilizam os produtores rurais, sendo que a senhora não levou o problema a sério desde o início. Segundo o INPE, de 1º de janeiro a 15 de outubro, foram detectados 228 mil focos de incêndio pelo satélite. Quais as provas que sustentam a sua argumentação para colocar este número nas costas dos produtores rurais? Era isso, presidente. São líderes. Eu acompanhei aqui todo. Por fim, o deputado Evair de Mello afirmou que a ministra passou por adestramento para falar diante da comissão e deixou a ministra irritada. Excelência já confessou. Eu quero, Nilton Tato. Eu quero, agora... Eu me sinto contemplada, ele já confessou que é a favor da carta. Eu estou com a palavra. Legal. Eu quero agradecer os parlamentares que fizeram presente aqui nessa manhã. Ministra, por favor, eu estou falando no processamento. Agora na condição de presidente da Comissão de Agricultura e de parlamentar também, dando a minha legitimidade regimental.
Eu quero repudiar a forma de vitimização que, mais uma vez, essa ministra se comporta aqui na Casa do Povo, na Casa dos Deputados. Depois eu devolvo a palavra para a senhora. Eu quero repudiar essa vitimização. A retórica é conhecida, eu já enfrentei muitas vezes estando no plenário, hoje eu estou em outra posição, mas isso é lamentável. A ministra, claramente, o media trainer dela tem que dar parabéns para quem a treinou. Né? Esse treinamento, isso no mundo empresarial, isso até esse adestramento para ter essa postura, realmente... Adestramento é o quê? Adestramento? Só procurar... Quem é que é adestrado? Todos nós. Oh, tenha santa paciência. Nenhum... O senhor não vai me dizer que eu sou uma pessoa adestrada. Nenhum questionamento objetivo dos parlamentares foi respondido. A ministra é clara, agora estou com a fala. A ministra é clara, claramente ela fez uma palavra, traz aqui uma retórica de militância. Eu quero lamentar, Brasil. Com essa condução, nós vamos virar fumaça. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Dessa maneira, você se mantém atualizado sobre os temas mais comentados da internet.